do animal, mas a gente quer saber o que mais tinha com ele quando ele morreu para fins de pesquisa, de conhecimento da espécie e tudo mais. Então, quando a gente faz uma necrópsia, a gente tem diversas informações que a gente pode tirar desse cadáver, né? Primeiramente, a confirmação de um diagnóstico, né? Então, assim, vamos supor que é um animal que estava em reabilitação e ele morreu e vai para o exame necroscópico. A gente vai ver se o diagnóstico que tinha sido dado, o diagnóstico presuntivo que tinha sido dado na reabilitação, se confirma no exame de necrópsia ou não, estava diferente. E também poder relacionar, né? O que a gente poderia ter feito de diferente, relacionar com os sintomas que o animal tem e tudo mais. O manejo seria, a partir de manejo clínico, seria quais são as implicações do manejo clínico no animal, né? Então, a gente passa sonda esofágica no animal todos os dias. Foi encontrada uma esofagite nele por conta disso? O que isso causou no animal? Foi passada uma sonda gástrica, foi feito um enema, foi feita uma aplicação intramuscular. Quais são os efeitos disso no corpo do animal? Coisas que a gente só consegue ver na necrópsia mesmo. Então, confirmar a condição nutricional do animal. Às vezes a gente fica na dúvida, né? Qual que é a condição nutricional desse animal quando ele está vivo e quando ele morre, a gente abre, a gente consegue ver qual é o nível de depósito de gordura desse animal, a densidade muscular, que tudo está relacionado com a condição nutricional dele, né? O status reprodutivo, então, principalmente se for um animal adulto, né? A gente consegue saber épocas do ano que estão ligadas à reprodução. Então, essa época do ano é a época reprodutiva de fragata. Então, se chega uma fêmea, a gente tem uma... Quando a gente abre, a gente consegue ver na gônada qual é o estágio de desenvolvimento que está ali naqueles folículos, naqueles ovócitos, né? Mesma coisa o macho, então o testículo vai estar maior ou menor, dependendo da época do ano, são estudos que a gente consegue fazer a partir da necrópsia. Manejo sanitário aqui, incluindo, né, a reabilitação, mas principalmente quando se trata de plantel, né, então o zoológico, um criadouro, né, a gente faz ali uma necrópsia e tem uma doença que é transmissível para outros animais, então é importante a gente fazer um vazio sanitário onde esse animal estava. Agora está sendo, né, muito falado, principalmente com a questão da influenza aviária, então corre e medica todo mundo, examina todo mundo por conta dessa questão aí de transmissão de doenças. Estudos ecológicos e genéticos, né, então estudos ecológicos entra aí o que o animal comeu, o que ele se alimentou, onde ele estava vivendo, se ele anda em grupos ou não, são coisas que a gente consegue saber pela necrópsia, né? E também estudos genéticos, porque a gente coleta material para análise genética de todos os animais que passam ali pela sala de necrópsia. Quais são os impactos antrópicos que os animais acabam sofrendo, né? Eu vou falar um pouco sobre os impactos antrópicos que a gente encontra com bastante frequência, mas o mais famoso de todos aí é o plástico. A gente consegue visualizar ou na necrópsia, ou se o animal na reabilitação defeca, né? Porque quando a gente fala de plástico, não aparece em radiografia, só materiais metálicos, né? Então aí já seria um anzol relacionado com a pesca. E banco de dados e amostras, então a gente coleta a amostra e deixa em duplicata, né? Porque se um dia alguém quiser fazer um trabalho, um mestrado, um doutorado, uma iniciação científica, não precisa ficar esperando coletar tudo que ele quer analisar para poder fazer esse trabalho. Então, a gente já tem um N de amostras ali, já coletados de anos de trabalho, que a gente pode fornecer, que a gente pode entrar com parceria, né, para poder fazer qualquer tipo de pesquisa e tudo mais. Quando a gente faz uma necrópsia de um animal silvestre, um animal marinho, que não é comum da rotina da veterinária, né, quando a gente fala na faculdade, a gente tem que ter conhecimento principalmente da espécie, então que espécie que a gente está cuidando, né, que a gente está ali tratando, qual habitat que essa espécie vive, qual é o tipo de alimentação que ela tem, porque isso tudo vai influenciar na anatomia desse animal, né, no que a gente espera encontrar dentro dela, mas principalmente as particularidades anatômicas, porque a gente sabe que o mundo dos silvestres, o mundo dos marinhos, é uma infinidade de particularidades anatômicas, então adaptações desses animais para um meio
salino, adaptações desses animais para o meio aquático vai ser diferente do que você pegar, por exemplo, um animal que está lá no interior de São Paulo. Então, esse tipo de coisa a gente precisa saber para a gente não colocar uma alteração numa coisa que é normal, por exemplo. E eu trabalho aqui no Instituto Biopesca, nessa veterinária, e o Instituto Biopesca, para quem não sabe, faz parte do PMP da Bacia de Santos, que é o Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos, que nada mais é do que uma atividade desenvolvida para monitoramento exigido no licenciamento ambiental federal do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos, conduzido pelo IBAMA. Então, uma condicionante ambiental que o IBAMA impôs ali à Petrobras para que ela possa fazer a exploração e escoamento de petróleo e gás natural, né? Todas as atividades ali envolvidas com atividades petrolíferas. Então, todos os dias é feito monitoramento de praias aqui, né? O Biopesca, ele faz parte da cidade de Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, né? Litoral sul de São Paulo, centro-sul de São Paulo. E todos os dias, quando o pessoal passa com o carro ali na praia, na faixa de areia, procurando por animais e encontram uma carcaça, eles precisam fazer o registro dessa carcaça no sistema da Petrobras. E para isso eles precisam colocar algumas informações, né? Como, por exemplo, a localização que o animal foi encontrado, isso com coordenadas, tá? Latitude e longitude. Qual é a espécie do animal? Se o animal apresenta alguma interação antrópica ou não, e aí dentro do contexto do PMP, a gente vai ter uma atenção especial se o animal está com algum resíduo oleoso ou algo que aparente estar relacionado com atividade petrolífera. Se o animal apresenta alguma patologia, alguma doença já evidente no exame externo, e qual é o código de decomposição desse animal, tá? Então, vou falar um pouco sobre os códigos para vocês também mais para frente. Agora, no caso. Então, o animal código 2, que a gente fala, né? O código 1 é um animal vivo, né? Então, encontrou um animal debilitado na praia, é considerado código 1. O animal código 2 é aquele animal que acabou de morrer, tá fresquinho, às vezes você olha e você acha até que ele tá vivo ainda. Muitas vezes ainda em rigidez cadavérica, né? Os olhos brilhantes, a mucosa brilhando. Então, assim, o bicho tá quase vivo ali na sua frente. Esse é uma carcaça ideal para um exame necroscópico completo, tá? Para coleta de contaminantes ambientais, para coleta de material para biologia molecular, qualquer tipo de análise que a gente queira fazer, essa é a carcaça ideal para isso. A carcaça código 3, ela é uma carcaça que já está moderadamente decomposta, não totalmente, que a gente ainda consegue fazer muitas avaliações, né? Não todos os exames que são possíveis, mas a gente ainda consegue fazer uma biologia molecular se o animal tiver fechado, não tiver começado um processo de predação aí por animais necrófagos. A gente consegue fazer um exame de histopato ainda, procurar parasitas, procurar resíduos sólidos, esse tipo de coisa a gente ainda consegue fazer, análise genética, né? O código 2 eu coloquei por classe, né? Então, eu coloquei répteis, aves e mamíferos. Então, o animal código 2 aqui eu coloquei uma gaivota, aqui um Procellariforme, a gente consegue ver aqui os olhos brilhando. Você vê esse animal, você acha que ele está vivo ainda, de tão fresco que ele está, né? Você vê a coloração dos órgãos ainda, coloração bem viva. Frente a um animal código 3, ó, que já perdeu um pouco o brilho dos olhos, já está com o olho um pouco opaco, a mucosa mais opaca, os órgãos já começaram a ter aquela embebição hemoglobinúrica, assim, ficar uma coloração mais esverdeada, perto do trato gastrointestinal. E mamífero, né, código 2, então animal fresco, né, que morreu há pouquíssimo tempo, aí os órgãos com coloração vívida ainda. O sangue ainda, quando a gente corta algum vaso, o sangue sai e coagula logo em seguida. Muitas vezes o animal está quente ainda por dentro, né? As tartarugas não, mas os mamíferos e as aves sim. Então é realmente aquele animal que acabou de morrer. E o código 3 está aqui já, os órgãos já mais congestos, todos com essa embebição hemoglobinúrica aqui, tá? Mas ainda é uma carcaça muito boa de se trabalhar. E o código 4 eu falo que é um mar de possibilidades, porque ele vai desde um 3 que acabou de virar 4, então que está fechadinho, por exemplo, essa tartaruga está fechadinha, mas você consegue ver que ela está aqui com gases, né, que a gente chama de timpanismo cadavérico, aí, dentro dela,
quando a gente abre, o animal pode estar com a arquitetura dos órgãos ainda preservada, mas já atualizados demais para uma análise de histopato, ou ele pode ser essa maçaroca aqui, que a gente não consegue identificar absolutamente nada. E isso porque o animal código 5 já é a carcaça mumificada, né? Então, calma. Então, o animal código 4 aqui, de uma ave também, né? A gente consegue ver também que a gente, tudo bem podrinho, muitas vezes já liquefazendo na mão os tecidos, ó, o golfinho também, né? Com queimadura solar na pele, com bastante timponismo cadavérico. E o código 5 é o que eu falei da carcaça mumificada, né? Então, o animal não tem nenhum órgão, mas ele tá só o esqueleto, né? Então, se ele tem tecidos moles, a gente fala, se ele tem algum órgão, ele ainda é código 4. Então, por isso que o código 4 ele é bem abrangente, né? E qual que é a maior dificuldade que a gente tem quando a gente trata de animais marinhos? Os animais não têm histórico, né? Como a maioria dos animais que a gente encontra, eles não têm histórico nenhum, eles só são encontrados na praia. Então, a gente tem que lançar a mão aí de todas as informações que a gente conseguir. Como, por exemplo, onde ele foi encontrado, quantos indivíduos estavam envolvidos ali, se tinha mais animais ali por perto, que da mesma espécie encalhados juntos, um encalhe em massa ou é um encalhe individual. Se teve eventos nos dias anteriores nesse local, então se já teve um encalhe nesse mesmo local poucos dias atrás, mais ou menos nesse mesmo contexto, se teve queima de fogo, se teve competição de pipa, sabe? Esse tipo de coisa. E o histórico do local, se é um local que tem muita pesca, quais são as espécies que ocorrem naquele local, os habitantes, eles são instruídos ou não, tem aquela consciência ambiental, tudo é importante, né? Mas quando os animais eles vêm da reabilitação, eles já vêm com um histórico um pouquinho mais robusto para a gente, né? Então, além de todas essas informações que a gente já vai saber previamente, a gente ainda vai ter qual que é a suspeita clínica do animal baseado aí nos sintomas, nos exames e tudo mais. Muitas vezes a gente já vai ter um exame complementar, aqui principalmente o exame de imagem, né, uma radiografia que vai ajudar a gente, às vezes direcionar por onde a gente começa, onde a gente tem que olhar com mais atenção. Vai ter um histórico clínico do animal e uma coisa que é muito importante a gente saber qual é a condição da morte. Então, se esse animal morreu de morte natural, foi encontrado morto no recinto, ou se foi uma eutanásia, porque dependendo, a gente vai ter alterações na necrópsia que são resultados da eutanásia. Então, a gente precisa saber, né? Então, o animal chega pra gente. Tá, a gente chega, coloca na mesa. Qual é o passo a passo? Bom, primeira coisa, a gente vai fotografar esse animal de cabo a rabo. Tudo. Porque a gente tem que falar que esse animal é esse animal. E tudo vai para o sistema da Petrobras, é tudo bem regradinho. Então, a gente vai tirar foto dorso ventral de cima, foto látero-lateral, foto ventro-dorsal. A gente vai fazer foto se tiver alguma lesão, alguma coisa interessante pequena. A gente vai fazer uma foto mais detalhada, mais aproximada, sempre com a plaquinha de identificação, que é essa aqui, com a escala. Tá, que eu estou escondendo aqui a identificação dos animais, porque são dados meio que da Petrobras, né, sigilosos, então a gente não pode expor assim. A gente vai fazer foto da musculatura. Para quem não sabe, tartaruga marinha tem 4 pontes ósseas aqui, que a gente consegue, eu falo só, tirar a tampinha de baixo e ter acesso a todos os órgãos de dentro. Então, a gente vai fazer uma foto aqui, depois que a gente tirou a tampinha da musculatura, porque a musculatura vai nos dizer outras tantas coisas também. Então, a gente também faz foto da disposição dos órgãos, né, para, enfim, sempre ter ali uma imagem para comparar a anatomia de um animal que estava mais ou menos do mesmo tamanho do outro. Foto da gônada para comprovar o sexo desse animal, né? Então, aqui a gente consegue ver uma gônada de uma fêmea. Aqui a gente vê o ovário todo cheio de bolinhas, né? E mais soltinho. E também a foto da disposição dos órgãos que estão ali aderidos à carapaça que a gente não consegue retirar. Mesma coisa as aves, né? Então, foto da disposição dos órgãos, sempre. E dos golfinhos também. Que assim a gente consegue sempre ter documentada qual que é a disposição normal. Porque se um dia a gente encontra uma coisa alterada, a gente sabe que é alterada, né?
Então, aqui a gente tem os órgãos da cavidade abdominal e torácica. Aqui a gente tem todos esses órgãos a gente tirou e ficou os rins e os pulmões apenas. E aqui foto da gônada, sempre para comprovar o sexo do animal. Biometria é uma coisa que a gente faz com todos os animais da necrópsia que é possível, né? Porque às vezes o animal está tão destruído, esse daqui, coitada, quase não deu para fazer algumas medidas. Mas sempre o que dá para fazer a gente faz, porque é sempre muito importante para fins de pesquisa mesmo, aquela coisa que eu comentei com vocês antes de banco de dados e tudo mais, né? Então, a gente faz a biometria, e aí na biometria a gente tem também o peso. Quando a gente fala de um animal pequeno, é tranquilo, né? A gente coloca numa balança pequena e tem ali 15 quilos no máximo, 8 quilos. Quando a gente tem um golfinho de 2 metros, uma tartaruga de 150 centímetros, 1,5 metro, como que a gente faz para colocar esse bicho na balança? A gente não coloca. Então, a gente tem esse guindaste aqui, né? A gente pesa o animal, sempre dê preferência para o peso real do bicho. A gente usa essa pesola aí. Caso a gente não tivesse essa pesola, a gente faria a necrópsia e a gente ia pesar ele em partes depois, conforme a gente vai fazendo, a gente vai colocando nos sacos para descartar, depois a gente pesa os sacos e soma 10%, que seria o volume de sangue que esse animal perdeu durante a necrópsia, que a gente não consegue contabilizar. E aí fica aí um peso estimado, não um peso real, mas sempre que possível a gente opta pelo peso real, tá? Todas as necrópsias que a gente vai fazer, a gente precisa ter uma linha de raciocínio que a gente cria. Por quê? Muito fácil da gente esquecer órgãos. Então, aqui, por exemplo, na base do coração, tem a tireoide, que é muito, muito pequenininha. Isso é uma tartaruga marinha, tá? Uma tartaruga verde. E aqui tem a tireoide, que é muito pequenininha e fácil de perder, fácil de esquecer. Aqui do ladinho, pareado, nas laterais da traqueia, do esôfago, tem o timo, né? O timo direito e o timo esquerdo. É muito fácil de perder também. Então, assim, abriu, o bicho cria sua linha de raciocínio. Cada um tem, não existe uma certa ou uma errada, né? É a que você consegue se adaptar melhor, é que você consegue não esquecer de nada. E muitas vezes a gente ainda acaba esquecendo. Mas, conforme você vai fazendo necrópsias ao longo da vida, você vai criando a sua linha de raciocínio. Se você começa pela cabeça, se você começa pela cavidade, o que, que você coleta antes, o que, que você coleta depois, de forma que você minimize os efeitos do esquecimento ali do momento, né? O exame externo também vai nos dizer bastante sobre a condição de saúde do animal, vou falar mais para frente sobre isso. E tudo que a gente vê aqui, a gente vai fotografar e descrever detalhadamente, porque pode ser uma alteração ou não, mas se está descrito, menos mal, né? E o descarte, né? O que a gente faz com esse monte de bicho? Chega lá um bicho de 80 quilos pra gente, a gente coleta material, lógico, para dado de amostras, para banco de amostras, para banco de dados e tudo mais, mas a gente não usa os 80 quilos do animal. Então, o que a gente faz com o resto? A gente ensaca, coloca aí esse saco branco, que é sinalizador, né, de carcaça infectante, e congela nesse freezer, e 2 vezes por semana a prefeitura passa com o carrinho lá deles, que é o mesmo carrinho que passa nas clínicas veterinárias, recolhendo essas carcaças que vão para incineração, tá? Então, é coleta especializada, sempre. E aí a gente faz a limpeza da sala, dos utensílios e tudo mais. E vamos começar a falar de necrópsia propriamente dita, né? Então, como que a gente avalia um score corporal de um animal? Aqui eu tenho um exemplo de tartaruga cabeçuda, né? Careta. Principalmente pelo plastrão, tá? Então, a gente consegue ver aqui um animal com um score corporal bom. Você vê que o plastrão tá reto, não tem marcas, não tem nada. E aqui é um animal caquético. Você vê que o plastrão tá afundado e aqui tem um osso que chama endoplastrão. E quando o plastrão ele se afunda muito devido à caquexia, pode ocorrer a perfuração do plastrão pela pontinha do endoplastrão, como vocês conseguem ver aqui. Eu não sei se está tão evidente assim, mas aqui tem uma pontinha de endoplastrão saindo de tão caquético que esse animal estava. Em golfinhos, é um pouco mais difícil de ver, mas quem tem um olho treinado consegue. Aqui eu coloquei dois extremos, né? Um animal com score corporal bom
e um animal caquético. E essa toninha, né, ficou muito famosa anos atrás. Um pescador pegou ela numa rede de pesca e ela estava nesse estado assim caquética. Você conseguia ver a impressão das costelas aqui, o pescoço, que golfinho não tem pescoço, né, mas esse que tinha de tão caquético que estava, e um lacre aqui impedindo que ela se alimentasse. Então vai saber quanto tempo fazia que ela não comia, né? Então é um extremo, mas que dá para entender bem como que a gente avalia. E aves. Aves são um pouco mais difíceis da gente ver o score, né? Porque elas têm aquele monte de pena. Então, esse animal que quando a gente olha, a gente acha que está com um score bom, mas na verdade esse animal tem muita pena. Então, você meio que precisa colocar as peninhas para o lado e palpar a musculatura. Os pinguins é mais fácil de ver, você consegue ver aqui a quilha, ó, bem marcada. Então, esse animal tá caquético de tudo, né? Praticamente 100% dos pinguins chegam nesse estado aí. E o exame externo já vai nos dizer bastante sobre a saúde desse animal. Então, por exemplo, essa tartaruga, ela está extremamente caquética, né? A gente consegue ver aqui o afundamento do plastrão, o endoplastrão aqui estava perfurando o plastrão. A carapaça, a gente não consegue ver as placas da carapaça, a gente só vê alga e craca, então já quer dizer que esse animal estava moribundo, sem conseguir mergulhar, sem conseguir ter movimentos muito ágeis, porque esses bichinhos e essas algas são epibiontes. Eles não fazem mal para o animal, mas eles se aderem em substrato que está parado, né? E meio que pegam uma carona. Então, quanto mais epibiontes um animal tem, pior ele estava de saúde, né? Mais paradinho ele estava. E também vocês conseguem ver esse monte de coisinha que está aqui em volta? Isso aqui é sanguessuga, que são ectoparasitas, que um animal saudável não tem, pelo menos não em grande quantidade. E aí essa tartaruga tinha em grande quantidade, pelo que vocês conseguem ver aqui. Esse amarelo mais escuro, que está aqui aderido no plastrão dela, é tudo ovo de sanguessuga. Você consegue ver aqui que os olhos estão bem fundos, então também muito desidratada. Então já vai nos dizer o quê? Que esse animal estava doente, né, há bastante tempo. No exame externo a gente consegue ver marcas que são sugestivas de interação com pesca, como no caso dessa tartaruga. A gente consegue ver casos com má formação, como é o caso dessa tartaruga oliva, que veio com essa montanha no meio da carapaça. A gente consegue ver presença de patologias, então quando a gente fala de tartaruga verde, muito comum a gente ver aqui a presença de fibropapilomas, tá? Então, sobre os animaizinhos que a gente recebe, vou falar um pouco sobre a síndrome da migração, que é um assunto bem atual, inclusive, porque a gente acabou de passar por esse momento intenso de migração de pinguins. E como que um pinguim clássico chega pra gente? A gente fala brincando, né, que é quase um copia e cola, todos os animais. Lógico que tem, não são todos, né, mas a maioria. Tem as suas exceções e tal, mas a maioria chega como? Dessa forma, como eu mostrei para vocês, caquética, né, com a quilha bem marcada aqui, com epibiontes, então aqui vocês conseguem ver lepas, né, que é um outro bichinho, não sei direito que bichinho que é, mas ele gruda na pena e não faz mal pro bicho, mas fica lá pegando uma carona. Ectoparasitas em grande quantidade, então pinguim tem piolho, muito, olha só quantos piolinhos ele tem, cada pontinho preto daqui é um piolho. Uma musculatura totalmente atrofiada, então você vê aqui, a quilha faz isso aqui, ó, ela afunda mesmo. E a musculatura tá aqui totalmente gelatinosa. Quando você passa o bisturi, parece que tem um gel entre as fibras musculares, de tão atrofiada que tá, de tão caquético que esse animal tá, um catabolismo assim absurdo, né? Afinal, ele veio nadando da Argentina até aqui. E a gente também encontra com bastante frequência aqui essa gelatina na articulação escapulomeral, na articulação do ombro, que a gente chama de edema na articulação escapulomeral. E é por conta da inflamação, dessa natação intensa que esse animal faz, né, para vir para cá essa época do ano. Tem uma atrofia visceral severa, que então você abre a cavidade celomática, você vê que está faltando alguma coisa, né? Na verdade é porque todos os órgãos estão atrofiados. Isso faz parte da síndrome da migração, os órgãos pálidos. Você vê que eu abri o bicho, vocês não estão vendo nem sujo de sangue aqui, porque não tem sangue no bicho, praticamente. Não sei se dá para ver nessa foto, mas é muito comum ter uns grumos marronzinhos aqui no mesentério, entre as alças intestinais, que são
resultados da migração parasitária, porque, logicamente, esses animais debilitados vêm com o intestino e todo o trato gastrointestinal intensamente parasitado. E aí tem também essas lesões no esôfago, né, esbranquiçadas, que são resultados também, uma esofagite, né, resultados do intenso parasitismo. O que a gente começou a observar nos animais do ano passado e está se repetindo nesse ano é a presença de aerosaculite. Aqui, ó, tá vendo o saco aéreo que fica aqui do ladinho, que deveria ser uma membrana transparente, fina e quase invisível, tá vindo com bastante placa de Casio, né? Vocês conseguem ver aqui vasos sanguíneos, um espessamento do saco aéreo causado por agentes bacterianos e fúngicos, lógico, mas também, não sei se vocês conseguem ver esse parasitinha vermelho aqui, eles estão vindo com bastante parasitas no trato respiratório, na traqueia, no pulmão e nos sacos aéreos. E aí, na histologia, está vindo a presença de ovos de parasitas também aderidos nos sacos aéreos. Então, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Aqui entra aí a importância dos estudos ecológicos, né? Talvez coisas que não eram vistas antes estão começando a ser vistas agora. Estamos aí estudando a possibilidade de uma mudança climática ou mudança de hábitos alimentares devido à sobrepesca, coisa do tipo. Então, nada certo, só mais questões e mais dúvidas, mas tem acontecido isso desde o ano passado. Quando a gente corta aqui os pulmões, muito comum ter edema pulmonar ou hemorragia pulmonar, ou os dois associados, né? Porque esse animal está na água, e o que acontece com o animal que está na água e está fraco? Ele se afoga. Então, ele está morrendo afogado devido à síndrome da caquexia dele, né? Então, a gente vê aqui drenando o sangue ao corte, muitas vezes drenando espuma ao corte, por conta aí dessa insuficiência respiratória. E o conteúdo alimentar, quando a gente abre o estômago, é só parasita, como vocês conseguem ver, esse muco enegrecido e bicos de lula, porque lula e polvo, eles têm um biquinho, né? E aí esse biquinho, ele demora semanas para ser digerido. Então fica aqui esse monte de biquinho no estômago, junto com esse muco enegrecido por conta da tinta, né, da lula. Bom, falando um pouco sobre outro caso que a gente também tem com frequência, as gaivotas intoxicadas, né? Então, essa aqui é uma gaivotinha, que ela estava ainda em rigor mortis, né? Consegue ver que ela tá com o pescoço bem rígido, então ela tinha acabado de morrer. Que é um animal que nada mais nada menos comeu besteira na praia. Não lixo, mas comida estragada. Porque todos os sintomas que esse animal apresenta quando ela está viva na reabilitação são compatíveis com botulismo, né? Então a gente tem aí uma suspeita bem grande que seja a toxina botulínica, né, das gaivotas, né, na praia. E aí quando a gente abre esse animal, o que a gente vê, né? A gente vê que tem gordura aqui no coração. Vocês lembram que os pinguins, ó como estava o coração deles, não tem gordura pericárdica, porque tá tudo atrofiado, é uma gelatina, né? Aqui ela já tem gordura pericárdica, animal com score corporal bom, animal que está intoxicado há pouco tempo, um animal que morreu aí uma morte aguda, não ficou doente, ela se intoxicou e morreu. Né? Um animal que na reabilitação vai apresentar paresia dos membros posteriores, dificuldade respiratória, dispneia intensa, né? Que é aquela coisa do botulismo, né? Mesmo quadro clínico. A gente tem aqui um acúmulo de material na cloaca, então, porque esse animal não está tendo sinapses nervosas, né? Estímulo nervoso para conseguir expulsar esse conteúdo daí, tá tudo paralisado, né? A musculatura lisa tá toda paralisada, os órgãos todos congestos, muitas vezes hemorrágicos, né? Olha esse baço aqui, a cor dele, tá totalmente hemorrágico. Pulmão ao corte, drena sangue em grande quantidade, porque esse animal está com insuficiência respiratória intensa por conta da toxina botulínica. Então, é um quadro aí clássico que a gente recebe sempre, tá? O intestino com uma enterite hemorrágica também, porque essa toxina acaba com a mucosa do trato gastrointestinal inteiro. E o cérebro também, ó, totalmente congesto. Tamanha insuficiência respiratória que esse animal tem, né? Porque a congestão dos órgãos, no geral, é uma consequência da insuficiência respiratória. Então, tá aí um achado comum nesse caso. E para quem não conhece, essa aqui é a fragata, tá? É a minha ave princesinha favorita no mundo.
E é uma ave lindíssima, enorme, que sofre muito com pesca, mas também com interação com linha de pipa. Então a gente teve aí um fim de ano bem conturbado aí, agora dezembro, janeiro, agora, né? A gente já está em outubro praticamente, mas essa virada de ano que teve agora, dezembro, janeiro, a gente teve ali 5 dias seguidos de fragata chegando todos os dias pra gente com as asas laceradas por linha de pipa e com tendão totalmente rompido, musculatura rompida, só não tinha fratura, mas tinha de tudo. Às vezes já há alguns dias, então aqui, não sei se vocês conseguem ver, tá cheio de larvinha de mosca, já me andando. Então, infelizmente é comum, não tem o que fazer, já pesquisamos em diversos artigos, tem já diversas tentativas cirúrgicas, não cirúrgicas, mais invasivas ou não, com fisioterapia, sem fisioterapia, nenhuma com sucesso. Quando acontece isso, não tem que fazer, o animal não volta a voar. Infelizmente, a gente tem que fazer a eutanásia de um animal que estava saudável, voando, feliz, alegre, contente, porque ela não vai voar nunca mais. Esse aqui é um artigo que o pessoal do PMP do Rio de Janeiro publicou em 2021, falando sobre o aumento da quantidade de fragatas com interação com linha de pipa após a pandemia, ou durante a pandemia, né? Porque as crianças não podiam ir para a escola, faziam o quê? Ficavam empinando pipa. E aí aumentou muito o número de casos que eles estavam recebendo de fragata com esse quadro, foi muito triste. Mas quando a gente abre um animal, é isso que a gente vê. Uma musculatura peitoral bem desenvolvida, com depósito de gordura, tanto aqui na musculatura, quanto no subcutâneo, quanto entre os órgãos aqui da cavidade, porque é um animal que estava bem saudável, e um pulmão muito hemorrágico. Por que esse pulmão está hemorrágico? Porque esse animal foi eutanasiado, então a gente tem que saber o histórico desse animal, a gente tem que saber qual foi a condição da morte, porque eutanásia provoca hemorragia pulmonar, provoca hemorragia e congestão de muitos órgãos. Então é um animal que estava saudável. Ele só tinha alteração que é proveniente da eutanásia e, logicamente, o trauma na asa, né? E vamos falar de mamíferos. Quando a gente fala de mamíferos, a gente fala de cetáceos, né, na nossa realidade, aqui de São Paulo, porque o pessoal lá do sul tem bastante lobo marinho também, mas aqui em São Paulo a gente está lidando com cetáceos, são golfinhos e baleias. Golfinhos, 99,9% dos golfinhos que a gente recebe são golfinhos que estavam bem saudáveis e caíram numa rede de pesca. Esse caso das 5 toninhas foi em fevereiro desse ano e todas elas estavam encalhadas em uma única praia. Aí, se eu não me engano, 5 dias depois, 13 toninhas apareceram encalhadas em uma única praia lá para o pessoal do Gremar, né? Que é o PMP Centro-Norte, aqui de São Paulo. Todas com marca de rede e tudo mais, enfim. Um mês e um dia depois que a gente recebeu essas 5 toninhas, a gente recebeu esses botos cinzas, que vieram 3 de uma vez, e 3 horas depois veio o quarto. Então, foram 4 botos, todos eles que estavam saudáveis, machos adultos, cheios de marca de rede. Então, a gente consegue ver a marca de rede aqui no pescoço, nas nadadeiras peitorais e dorsal. No caso dessa toninha aqui, tinha até a marca, a impressão da malha da rede, aqui na barriga, né? Não sei se vocês conseguem ver. Mas essa é uma realidade muito triste e a parte mais difícil do meu trabalho, com certeza a gente vê o impacto que a gente está causando, né, nesses animais, principalmente quando eles vêm em grande quantidade assim e é só um show de horrores, né? Então, são animais que estão com um score corporal bom, são animais adultos, filhotes, machos e fêmeas prenhes, que acontece mais no fim do ano, mas acontece, né? Com marcas de rede ao longo do corpo e um animal que está inteiro congesto. Então, a gente abre, os órgãos estão muito congestos, né? Aí, um efeito causado pela falta, para ela não conseguir respirar, né? Ela morre afogada. Então, todos os órgãos ficam bem hemorrágicos, bem congestos. Você vê esse rim está bem vermelho. Os vasos do cérebro bem evidentes aí, mostrando efeitos do afogamento. E o pulmão,
que deveria ser rosinha e ter ar dentro dele, hemorragia, edema, líquido por dentro, um pulmão horroroso, que só mostra o quanto esse animal sofreu ali afogado para morrer, né? E além de tudo, a gente ainda também tem os pescadores que quando pegam esses animais na rede, não querem que esses animais encalhem na praia, eles cortam a barriga, né? Então aqui a gente consegue ver que é um corte linear, aqui perto da nadadeira peitoral e na barriga, aqui na parte abdominal, né? Por que esse animal corta? Por que o pescador corta, né? Para esse animal afundar, não vir aparecer aqui. Você vê aqui, ó, cortou a cauda fora, é bem linear. Então, esse aqui é um típico caso de um animal que caiu na rede, estava com marca de rede, e o pescador cortou a barrigada dele para ele afundar e não ser pego com esse golfinho, né? É que a parte que não estava em contato com o meio externo ainda era código 3, então aqui a gente pegou o cérebro dele, olha como está bem congesto. E as polêmicas, baleias, né? Todo mundo fala, nossa, o que vocês fazem quando aparece baleia aí, né? Bom, primeiro que eu tô no Biopesca desde 2019 e todas as baleias que apareceram até hoje pra gente desde 2019 foram baleias código 4, então todas muito podres, né? Teve uma código 2 antes de eu entrar, eu não cheguei a ver a baleia código 2, mas todas elas são código 4 para mais. Porque são animais muito oceânicos, demoram muito para encalhar e chegam assim já em avançado estágio de decomposição. Mas mesmo assim, é aquilo que eu falei para vocês, né? A gente consegue ver pelo exame externo muitas coisas. Então, esse animal é um animal que a gente avaliando, a gente chegou à conclusão que era um animal caquético, que estava com as costelas bem evidentes, tinha muito ectoparasita, baleia tem piolho, tá? Piolho de baleia, e ela estava com muito piolho em volta dela. E algumas marcas lineares, né, aqui na nadadeira caudal, muitas vezes na peitoral também, mas principalmente na caudal, que mostra aí uma interação com rede de pesca. É isso que a gente consegue fazer. A gente consegue fechar que a pesca matou esse animal? Não, a gente não consegue fechar, mas a gente sabe que esse animal já estava debilitado. Então, o que a gente faz se a gente não consegue descobrir o que aconteceu com ele de qualquer forma? A gente coleta amostra, coleta dados. A gente faz a biometria, a gente vê qual é o sexo, a gente coleta material congelado para análise genética, para análise molecular e tudo mais. Então, a gente vai que a gente encontra alguma coisa interessante, né? Se esse animal tiver ingerido plástico, por exemplo, o plástico vai estar lá. Então, é código 4? É código 4. Mas a gente tem que usar as ferramentas que não são dadas, né? Então a gente abre e vê o que a gente encontra. O máximo que pode acontecer é a gente não encontrar nada e ser indeterminado. Mas a gente pode encontrar alguma coisa, né? Então vamos tentar. Parasitas e tudo mais. E aí eu vou entrar um pouco agora na parte das tartarugas, né? Eu não sei como que tá meu tempo. Vou dar uma corridinha aqui. Na parte das tartarugas, que é a nossa maior casuística, né? Então, a gente recebe mais tartarugas do que aves e mais tartarugas do que mamíferos. É o que a gente mais recebe. Esse foi o caso de uma tartaruguinha, coitadinha. Ela foi em 2020, eu não esqueço desse caso, me marcou demais. Mas ela chegou viva, muito caquética, com algas aqui na carapaça, né? Epibiontes aqui, então bem caquética, debilitada. Desidratada, consegue ver o muco aqui, né? Com a mucosa bem pálida e olhos fundos, então anêmica e tudo mais. E no raio-x foi isso que apareceu pra gente, né? Muito volume fecal no intestino, um aumento do volume gástrico aqui, que tá levantando aqui um pouco, que deveria ser o pulmão, e foi isso. Então, o que a gente já pensou? Compactação por lixo, né? Só que o lixo não aparece no raio-x, então a gente só sabe que tem muito cocô aqui parado por algum motivo. E aí esse animal, se eu não me engano, foi eutanasiado 3 dias depois, porque não respondia ao tratamento, né? Não estava respondendo ao tratamento, a gente estava vendo ela sofrer. E quando a gente abriu esse animal, a gente se deparou com isto, né? São todos órgãos muito congestos, vasos do mesentério extremamente ali evidentes,
e várias áreas de aderência intestinal e essas placas caseosas na parte externa das ossos intestinais. Então, esse intestino estava todo perfurado, em vários locais, perfurado, um fecaloma gigantesco. E aí, quando eu fui triar o intestino, e eu sei porque eu mesma triei esse intestino, foi isso que a gente encontrou. Então, no estômago ela tinha isso, e no intestino, principalmente a porção final do intestino que estava nesse estado, ela tinha isso, né? Então, pensei que a tartaruga verde, é importante a gente conhecer a biologia do animal por conta disso, ela é adaptada, e o estômago dela se adaptou, na verdade, para digerir algas, né? Que é um conteúdo mole, não agride a mucosa em nada. E aí, de repente, essa mucosa, que é para estar digerindo alga, se depara com isso, com esses plásticos pontiagudos, que machucam, que não são digeridos com facilidade, na verdade não são digeridos, mas não passam com facilidade ali pelo trato. Então, ela desenvolve essa gastrite hemorrágica aqui no estômago, que provavelmente e com certeza causa cólicas para esse animal, né? O intestino grosso, que é isso aqui, estava totalmente necrosado. Esse fragmento de intestino está morto há muito tempo. Não tem mucosa, não tem vida aqui, não tinha nem como restaurar o movimento peristáltico desse animal. Não tinha o que fazer. Esse animal estava com um fragmento morto há muito tempo de intestino dentro dela, com isso de conteúdo. Então, foi bem chocante, bem triste. Eu não consigo nem imaginar a cólica que esse animal estava tendo. Outro tipo de interação antrópica que as tartarugas marinhas têm com bastante frequência é a interação com pesca. Então, mais ou menos o mesmo quadro dos golfinhos, né? O animal vai estar com marca de rede, as tartarugas menos, né? Porque o couro delas é mais resistente do que a pele fininha dos golfinhos, então pode ser que as tartarugas não apresentem a marca da rede, né? A marca de emalhe nos membros, no pescoço, mas algumas apresentam, né? Nesse caso aqui tinha, bem evidente. E os órgãos vão estar todos congestos, com vasos evidentes, órgãos bem vermelhos e tudo mais, que é um achado do afogamento. Outro tipo de interação com pesca que a gente tem foi esse caso aqui de um animal que ingeriu um resíduo linear, que acontece muito em gato, sabe? Mas esse aqui ingeriu um resíduo linear e aí preguiou todas as alças intestinais aqui, vocês conseguem ver que tá tudo preguiado, tudo bem congesto, e aí quando eu abri, tava aqui essa impressão linear bem profunda na mucosa, já com reação tecidual em volta e tudo mais. Então, a gente vê aqui, quando o animal morre afogado, né, esse pulmão bem inchadão, assim, né, que a gente fala de aspecto enfisematoso, que é bem comum, o animal, afinal de contas, estava tentando respirar e não conseguia. O cérebro bem congesto aqui, né, os vasos congestos do cérebro, a tireoide também quase preta, de tão congesta. E quando a gente abre o pulmão, tem edema, né, então edema é essa espuminha aqui, muitas vezes uma pneumonia associada, às vezes a gente já vê o edema no exame externo, né, saindo pela narina aqui no caso dessa careta. Então, esse aqui é um achado bem característico de interação com pesca em tartaruga marinha. Outro caso que a gente tem com frequência nas tartarugas marinhas é a síndrome da caquexia causada por ninguém sabe o que, mas às vezes elas só chegam mais caquéticas do que qualquer outra coisa e não tem uma razão específica para isso. A gente não sabe por que isso acontece. Então, esse animal aqui, como eu falei para vocês, né, cheio de alga na carapaça, então a gente não consegue, tá cheio de epibionte. O endoplastrão aqui bem evidente, a musculatura totalmente atrofiada, e aquilo que eu falei para vocês, falta alguma coisa nessa cavidade, né? Tudo pálido, olha a cor disso, pálido, pálido, o animal não tem nem sangue. Então, aqui só para comparar, né? Um animal com score corporal bom, com a musculatura desenvolvida, bastante descida de pouso aqui, com um animal caquético, cheio de sanguessuga, né? Musculatura atrofiada, virou uma gelatina, a gordura preta e gelatinosa também, porque está totalmente atrofiada. E é isso. Olha por dentro. Esse animal com muito sangue. Os dois são COD 2 aqui. Acabou de morrer. Muito, muito sangue. Um animal, assim, intenso, vívido, com muita cor. E um animal pálido. Esse animal nem sujou a mesa de sangue, para vocês terem ideia.
Olha isso, porcelana de tudo, fígado totalmente atrofiado. Compara o tamanho desse fígado com esse fígado aqui, que está ocupando mais da metade da cavidade celomática. Tá tudo atrofiado nesse animal aqui. Esse é o timo, que eu falei para vocês, que fica pareado ali em volta da traqueia do esôfago. Um timo saudável, com gesto, mas saudável. Um timo atrofiado, vira essa gelatina aqui, pretinha, polvilhada. E todo e qualquer líquido que a gente tem numa necrópsia, né? Então aqui, se a gente tem líquido livre na cavidade, e tinha muito líquido livre na cavidade, a gente sempre mede a quantidade, tá? Então a gente mede num potinho e coleta, né? Aqui a gente está coletando o líquido pericárdico da tartaruga. Congela, se um dia alguém quiser fazer algum trabalho com isso, a gente tem material para fornecer, né? E geralmente os caquéticos vêm bem parasitados. Então, essa aqui é uma imagem de uma bexiga, né, vesícula urinária, cheia de parasitinha, que não é uma coisa que a gente costuma ver num animal saudável, só num animal caquético. E o pulmão, né, como eu falei para vocês, o animal morreu afogado? Com certeza esse animal morreu afogado. Mas esse afogamento foi secundária a uma condição crônica, né, que ela estava apresentando. Então, ela não tinha força para subir para respirar, por isso que ela se afogou. Não quer dizer que alguma coisa segurou ela lá embaixo, como uma rede de pesca, por exemplo. Só significa que ela não estava conseguindo se manter na superfície, né? Com o tanto que ela deveria para respirar bem. Tão fraquinha que ela estava. E muitas vezes essa síndrome caquexia, né? Às vezes ela vem associada a uma enterite, né? Então, essa aqui é uma enterite, o intestino que deveria estar com a mucosa bonitinha, rosinha, tá aqui com essa placa caseosa na porção inicial e depois uma mucosa hemorrágica. Com certeza está com a barreira intestinal dela lesionada, que vai permitir a entrada de patógenos, que vai piorar, agravar o quadro dela. Então, nada favorece esse animal, né, coitadinho. Já não está se alimentando quando se alimenta, não consegue absorver o alimento e ainda abre portas para patógenos externos entrarem. E eu vou falar agora um pouco sobre a doença descompressiva. Ela é muito conhecida em mergulhadores, né? Não sei o quanto vocês têm de contato com esse tipo de fisiologia de mergulho e tudo mais, provavelmente pouco. Mas o que acontece é quando o animal está na superfície, ela sobe para respirar, ele está ali numa pressão, certo? Então ele vai, subiu, encheu o pulmão de ar e desceu para comer lá embaixo, né? Tá comendo aqui seus caranguejinhos e tudo mais. Quando ela sobe para respirar, de novo, ela sobe numa velocidade fisiológica, todo o organismo dela está adaptado para esse tipo de coisa. Então, os gases que estão dissolvidos no sangue desse animal, aqui nessa pressão, tem um tempo para se adaptar à nova pressão até ela descer. Quando ela sobe, eles se readaptam, né, quando ela, na velocidade dela, e é para isso que ela foi feita. Mas quando tem algo aqui no fundo que puxa a tartaruga de uma vez lá para cima, para a superfície, não dá tempo dos gases se dissolverem novamente no sangue na mesma velocidade, né? Então eles borbulham, né? Que vem para uma pressão aqui muito baixa de uma vez. Então eles borbulham no sangue. Isso é conhecido já em tartarugas, né? Ocasionadas principalmente pela pesca de arrasto, que elas estão lá no fundo e aí de repente passa uma rede de arrasto e puxa elas para cima. E muito conhecido em cetáceos também, mas por conta da atividade sísmica, né? Então, que tem ali os navios com sonar, quando soltam aquele ruído muito alto e ensurdecedor, os animais que são muito sensíveis a barulhos, eles se assustam e sobem muito rápido para a superfície. Então, isso, fora que estoura o tímpano e aí sente muita dor e sobe de uma vez. Então, é a mesma causa, a mesma doença, né, mas causas distintas entre mamíferos e tartarugas. Mas geralmente, quando a gente recebe uma tartaruga que está com isso, é um animal com score corporal bom, porque um animal que está caquético não vai mergulhar a altas profundidades para conseguir comer, né? Então ela não consegue, então ela fica ali na superfície boiando. Os pescadores que já presenciaram essas tartarugas nas redes de arrasto deles, eles relatam que quando elas têm alguma alteração de comportamento, elas manifestam duas manifestações clínicas diferentes. Ou elas estão
alheias ao ambiente, não responsivas, totalmente prostradas, ou elas estão hiperativas e hiperrespondem a qualquer estímulo, né? E a gente chama essa doença também de embolia gasosa, porque a gente vê gases mesmo nos vasos sanguíneos e nos órgãos e tudo mais. Então, esse foi o caso de uma tartaruga que chegou pra gente. Ela estava muito pouco responsiva ao ambiente, e a primeira suspeita que a gente teve do caso dela foi mesmo a embolia gasosa. Então, a gente sabe que em pessoas o tratamento de escolha é a câmara hiperbárica, né? Você coloca numa câmara com alta concentração e alta pressão de oxigênio, mas no caso não existe uma no mundo que caiba um animal desse tamanho. Então, a gente improvisou, não uma câmara hiperbárica, mas uma câmara hiperconcentrada de oxigênio, que colocou numa caixa d'água, tapou com isso filme e botou 2 botijões de oxigênio aqui enchendo. Infelizmente, esse animal veio a óbito, né, em 2 ou 3 dias depois. E na necrópsia, a nossa suspeita clínica, lembra que eu falei para vocês da confirmação da suspeita clínica? A nossa suspeita clínica se confirmou, né? Então a gente vê aqui um coração todo cheio de bolha, né, bem inchadão assim. Olha esse vaso sanguíneo aqui, não consegue ver sangue aqui, você vê só bolhas, 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 bolhas. Tudo muito congesto, né? Esse animal morreu afogado? Não, ele não morreu afogado, mas ele morreu em consequência dessa doença. Porque essa doença, quem já teve, pessoas dizem que é uma dor insuportável, excruciante, muita dor em todos os lugares. E essas bolhas vão para os vasos sanguíneos, vão para todos os órgãos. Então tem bolha de ar no cérebro, tem bolha de ar no coração. Esses aqui são os vasos do trato reprodutivo. Olha esse vaso aqui, só bolhas. Pulmão hemorrágico, né? Provavelmente por conta do esforço respiratório do animal. Tem bolhas nos vasos, consegue ver, né? Muitas vezes, acontece às vezes nos animais vivos, quando a gente vai coletar sangue, vem as bolhas na seringa. Então a gente já tem uma confirmação da suspeita, né? Interação com embarcação é outra coisa aí que os animais sofrem. Eu coloquei essa imagem para vocês terem uma ideia do que é um COD 4, né? Então, o COD 4 a gente consegue ainda ver essa interação com a embarcação que é linear e quebra a placa óssea no meio. Esse animal aqui não tem interação com a embarcação. Ele está com fratura na carapaça, sim, mas é nas suturas ósseas, tá vendo? É onde os ossos se juntam. Isso aqui é decorrente da putrefação, da decomposição do animal, não devido a uma embarcação. Diferente desse, vocês conseguem perceber, né, a diferença. Mas qual que é a maior preocupação que a gente tem que ter quando a gente recebe um animal que teve interação com a embarcação, né? O pulmão que está aqui grudadinho na carapaça. Então, se esse animal sofre um trauma aqui na carapaça, o primeiro órgão que vai atingir é o pulmão. Então, esse animal não tem diafragma para expulsar água, para tossir, para expulsar agentes. Ele vai ficar com essa água ali no pulmão e pode aí ocasionar uma pneumonia secundária a esse trauma, tanto bacteriana quanto fúngica. Então, a gente tem que prestar atenção nesse tipo de coisa. O que está aqui que vai ser atingido por isso, além da carapaça? Então, esse foi um animal que chegou vivo pra gente, estava aí com uma fratura na carapaça, 3 fraturas, né? 1, 2, 3. Quando a gente abriu, não viu o acometimento, né? Da cavidade celomática, não tinha adentrado a cavidade, mas eu percebi que tinha um aumento de volume aqui, né? Nessa pleura. Então, eu cortei. E aí eu vi que embaixo da pleura estava cheio de areia. Então, no espaço subpleural, ela estava cheia de areia e cásio, né? Que é a resposta inflamatória das tartarugas. Então, esse animal não morreu do trauma, mas ele morreu provavelmente das consequências que esse trauma trouxe para ele, né? A dor e tudo mais. Na fratura, né? Já mostrei nesse caso, mas enfim. Tá aqui, ela teve a interação com a embarcação, né? Nitidamente, quando a gente abriu também. Era uma COD 4 essa, tá? Então a gente consegue tirar informações da COD 4. Não tinha acesso à cavidade, esse animal não foi... não teve acometimento visceral, pelo menos não de forma aguda, mas quando eu cortei também estava com cásio e areia no espaço subpleural, então ficou ali sem entrar na cavidade. E esse foi o caso de uma tartaruga cabeçuda também, código 4, que estava com essa interação com a embarcação no crânio, tá? E a gente também, mesmo na código 4, a gente viu que ela não morreu na hora, porque tinha tecido cicatricial em volta, com retração dos bordos e presença de cásio. Então, ela ainda ficou com esse crânio desse jeito por uns dias, pelo menos uma semana aí antes de morrer.
mas a gente não consegue fechar nada, né, com o código 4, porque não tem exames e tudo mais. E para fechar, que a última doença que eu quero falar para vocês das tartarugas marinhas é a fibropapilomatose, que é uma doença considerada multifatorial, né? Então vai depender de condições ambientais, condições microbianas e condições imunes. Por quê? Porque é uma doença que, primeiramente, tem que ter o vírus, né? Então, tem que ter o vírus. Se o animal não tem o vírus, ele não vai ter a doença. Mas se ele tem o vírus e está bem, e vive num lugar bem, feliz, alegre, contente, ela muito provavelmente não vai desenvolver a doença. Não vai. Já foi feito um estudo, se eu não me engano, que diz que de 80% a 90% das tartarugas do mundo têm o vírus, mas não são todas que desenvolvem a doença. Justamente por ela ser uma doença multifatorial. Então, vai depender das condições ambientais. Por quê? Se for um ambiente que causa estresse para esse animal, vai diminuir a imunidade dele. Ou que é um ambiente que está muito, muito poluído, vai diminuir a imunidade do animal. E aí vai favorecer aí o desenvolvimento da doença. Não é uma doença considerada, não é um tumor considerado maligno, né? É benigno, mas até que ponto? Porque ela atrapalha a qualidade de vida da tartaruga. Então, esse foi o caso de uma tartaruga que estava com tumores nos membros anteriores, que a gente sabe que prejudica aí a hidrodinâmica do animal. Ela não conseguia abrir o olho direito, porque ela estava com um tumor aqui na pálpebra, porque esses tumores eles se desenvolvem principalmente nos tecidos moles, né? Você vê que na carapaça não tem, tem só nos tecidos moles. Ela tinha tumor dentro da boca, então vai atrapalhar esse animal comer, forragear, com certeza. Então, assim, um animal que está com uma quantidade de tumores dessa, muito provavelmente tem tumores internos. E realmente ela tinha. Ela morreu, né, poucos dias depois, e se foi confirmado que ela estava com um tumor já no fígado, aqui, no fígado, no pulmão, e no rim, aqui um pequenininho. Normalmente, quando passa para os órgãos internos, normalmente é pulmão e rim mesmo, tá? Mas na realidade, assim, utópica dos Estados Unidos, a ressonância magnética é uma realidade para eles, né? Então, o animal chega para reabilitação, ele já passa na ressonância. E ele já vê se tem tumor interno ou não. Para eles é protocolo. O animal tem tumor interno, eutanásia, não tem o que fazer. Se o animal tem tumor externo, vê a possibilidade de fazer a retirada desses tumores, porque tem cirurgia para isso. Às vezes pode acontecer de reincidir, mas às vezes pode acontecer de nunca mais voltar. E eles, se eu não me engano, é 80% do corpo. Se tiver 80% do corpo tomado por tumores, já é eutanásia, não precisa nem fazer a ressonância magnética. Então, eles têm uns protocolos assim, né? A gente não tem essa realidade deles. Então, a gente vai tentando, fazendo cirurgias, retirando os tumores até onde a gente consegue. No caso dela, não deu nem tempo, ela morreu. Esses tumores são 100% fibrosos, né? Então, eles não provocam grandes reações em volta, e também não prejudicam a função do órgão, mas é aquilo. Se o órgão estiver todo tomado por esse pulmão, por esse tumor, com certeza vai estar interferência na função do órgão, né? Mas um tumorzinho desse não causa grandes danos, tá? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Muito obrigada aí pela atenção e por ter cedido o espaço aqui para falar com vocês, mas essa é um pouco da minha realidade aí, do meu dia a dia. Espero que vocês tenham gostado. Alice, foi incrível, muito obrigada. Eu acho que eu agradeço em nome de todo mundo do Gemar e também todo mundo que assistiu, foi incrível, muito aprendizado, você é uma ótima professora. Muito obrigada. Vou ler para vocês, para você, algumas dúvidas que o pessoal teve, tá bom? Tá bom. Bom, a primeira pergunta é da Vitória, e ela perguntou se nas necrópsias tem acompanhamento de biólogos também. E qual é o processo dos biólogos nesse processo? Temos sim, temos biólogos nas necrópsias. A nossa equipe é de uns 30 funcionários e só tem 4 veterinárias, tá? O resto tem uma oceanógrafa, uma administradora e o resto é tudo biólogo. Então, os biólogos, eles formam aí a nossa equipe de campo, né? Então, nossa equipe que vai todos os dias para a praia fazer o monitoramento das praias e recolhem os animais, fazem a identificação das espécies e tudo mais. E a participação na necrópsia é optativa. Então, se eles quiserem participar das necrópsias, eles participam. Se eles não quiserem, eles não participam.
Mas eles sempre entram para ajudar, principalmente nos dias que tem muitos animais para serem feitos, porque a gente não tem ideia da quantidade de animal que é encontrado até a gente estar dentro dessa realidade. É coisa assim, todos os dias tem. A diferença é que pode ter um ou pode ter 20, 30 em um único dia. Então depende aí do tempo, mas os biólogos eles estão sempre presentes ali na nossa equipe, tanto auxiliando nas coletas do material mesmo, tipo, coleta isso para mim, pega isso para mim, pesa isso para mim, ou fazendo mesmo a necrópsia, tá? Perfeito. As duas próximas dúvidas são, eu vou juntar elas porque elas são parecidas, né? Elas perguntaram se o Instituto oferece estágio tanto para biólogos quanto para veterinários e se você sabe quando seria o período de inscrição para estágio extracurricular. Certo. Sim, a gente recebe estagiários, né? Tanto estagiários, a gente tem estagiários bolsistas e a gente também tem os voluntários, né? Que o pessoal do estágio curricular ou até mesmo o pessoal do início da graduação. A gente abre 2 processos seletivos por ano. Se eu não me engano agora, em outubro ou novembro deve abrir o processo seletivo para o primeiro semestre do ano que vem. E quando tiver ali perto de junho, maio, junho, já deve abrir o processo seletivo para o segundo semestre do ano. A gente sempre divulga a abertura das inscrições dos nossos estágios nas nossas redes sociais, que é o @Instituto Biopesca. A gente divulga por lá, mas também tem um e-mail que pode enviar, assim, solicitando informações e tudo mais. Às vezes você tem sorte de algum desistente, né? Acontece. Esse mês eram para vir 3, só veio uma, porque 2 desistiram. Então, tem um e-mail, eu não vou saber de cabeça agora qual que é o e-mail que tem que mandar, mas se vocês quiserem me chamar aqui, que tem um @ do meu Instagram ou do meu e-mail, me manda um oi lá, que eu confirmo amanhã no trabalho e já falo para vocês, quem tiver interesse, qual que é o e-mail que envia, tá bom? Perfeito, ótimo, Alice. Bom, a próxima pergunta é da Giovana, e ela perguntou se essa onda de calor que está tendo nesses dias pode afetar a ponto de levar ao óbito dos animais marinhos. E se sim, vocês receberam algum animal que apresentou hipertermia ou algum outro sinal relacionado? Certo. A onda de calor em si, não. Por quê? A gente sabe que esse ano, a gente sabe que está tendo El Ninho esse ano, né? Mas a relação do El Ninho com a quantidade de encalhes, a gente sabe que aumenta, mas ainda não sabe até que ponto isso realmente está relacionado. A gente estava discutindo sobre isso semana passada, a gente tem uma equipe muito, como eu falei para vocês, bem extensa e com biólogos meio que com expertise em diversas áreas. Então, a gente tem biólogo que tem mais afinidade com aves, tem biólogos que têm mais afinidade com essa parte marítima, oceanógrafa, tem oceanógrafos na equipe, então algumas vezes a gente reúne todo mundo para discutir esse tipo de coisa mesmo. Então, essa relação do El Ninho com os encalhes realmente é uma coisa assim muito complexa, mas a gente sabe que tem relação sim, e a gente precisa de mais anos, porque o PMP começou em 2015, então agora fez 8 anos. Ainda é um período de tempo curto para a gente conseguir fazer uma correlação assim assertiva, mas eu acredito que com mais alguns anos aí de projeto a gente consiga relacionar esse tipo de acontecimento. Agora, animal com hipertermia eu nunca vi chegar, porque os animais que chegam, eles já chegam muito mal, como por exemplo os pinguins. Eles chegam encarados na areia, no sol, eles ficam no sol, realmente, não é bom. Mas eles chegam com 0 gordura corporal. Então, eles não estão tendo aquele isolamento térmico ideal do ambiente marinho. E a água do mar, ela é fria. Então, os animais, eles chegam, assim, hipotérmicos, tá? Hipotérmicos, eles não chegam hipertérmicos, não. Entendi, certíssimo. A Maria Celeste perguntou se pode acontecer delas ficarem assim devido ao excesso de parasitas. Eu tenho a sensação que ela perguntou da síndrome da caquexia, porque eu acho que ela fez essa pergunta nesse momento. Tá, Se eu estiver errada, a Maria Celeste comenta, por favor. tá bom. Então, eu não sei se por conta dos parasitas. Conforme esse animal vai ficando debilitado, ela vai ter meio que as defesas naturais dela reduzidas, né? Porque ela vai estar ali tentando sobreviver, vai estar com o sistema imune debilitado. Então, vai favorecer a proliferação dos parasitas.
Porque, na verdade, um animal de vida livre, ter parasitas é normal, né? É um animal que está ali na vida livre, então ele vai ter parasitas, mas um animal saudável vai ter essa parasitose controlada. Vai ter poucos parasitas que não estão provocando ali grandes danos ao animal, mas conforme esse animal vai ficando debilitado, vai ficando fraco, vai dando espaço para esses parasitas se proliferarem, né? Então, eles vão se reproduzir com mais facilidade, eles vão se alimentar com mais facilidade do próprio animal, né? E vai meio que causar um ambiente favorável para esses parasitas. Mas isso é meio que uma bola de neve, né? Conforme ele vai ficando mais debilitado, ele vai ficando mais parasitado, e aí vai sendo mais difícil dele se recuperar, e vai acontecendo mais outras diversas coisas com relação a isso. A gente não sabe quem vem primeiro, na verdade, né? Sim. A Luísa perguntou quais principais exames que vocês fazem na rotina, tipo histopato, PCR, etc. Tá, vou pegar um animal completo, tá? Então, uma tartaruga código 2 completa. A gente faz o exame de histopato, a gente faz o exame, os animais que são do PMP, de contaminante ambiental, e aí eu estou me referindo a exames próprios da Petrobras para ver se esse animal já teve contato com petroderivados ou qualquer substância relacionada, então a gente coleta o fígado para isso, com todo um protocolo de coleta deles, a gente coloca o fígado no nitrogênio, com material descontaminado por eles e tudo mais. Então é o histopato, esse exame de contaminante ambiental. A gente coleta o úmero da tartaruga para poder fazer estimativa de idade, porque faz um corte ali no úmero e a gente vê as camadas de depósito de cálcio, como se fosse um tronco de árvore, conta os anos e tudo mais. Então faz estimativa de idade, faz identificação de parasitas de todos. Então a gente tem uma equipe só de parasitólogos que vão fazer a identificação de todos os parasitas que são encontrados nesses animais. A gente faz análise de conteúdo estomacal. Então, uma tartaruga foi comer um monte de alga. A gente pega alga por alga, coloca numa placa de Petri e identifica que alga que esse animal comeu. É esse nível de especificidade, tá? E que é realmente feito são esses. Mas a gente sabe que tem outros exames que podem ser feitos. E aí a gente coleta material para isso. Então, se é um animal que está doente, a gente coleta um suave com meio Stuart, manda para a cultura para ver qual que é a bactéria que estava acometendo esse animal. E vários órgãos a gente coleta e congela em Eppendorfs, justamente porque eu falei, se um dia alguém quiser fazer algum trabalho, a gente tem material para fornecer. Isso, todo material de biologia molecular, porque a gente não faz biologia molecular no Biopesc, nem é um exame obrigatório pela Petrobras, mas é material para universidades, pesquisas que queiram ser feitas. Isso é tanto para as tartarugas quanto para os golfinhos, que tem essa estimativa de idade nos dentes, não é no úmero, é no dente. E aves a gente não faz estimativa de idade porque não tem de onde tirar, mas todos os exames, os demais exames são os mesmos. Correto. A Ingrid perguntou se você faz a parte micro também do exame e conhece algum curso específico, pós ou algo do tipo para leitura de lâminas de marinhos. Não, eu não faço micro, infelizmente, eu gostaria muito, mas eu ainda não entendo sobre isso. A gente encaminha para um laboratório externo, tá? Então a gente o máximo que a gente faz é fazer as lâminas e enviar. Mas a gente tem um laboratório externo que fica lá em Rio Preto e a gente manda todo o material para eles analisarem. Não tem um curso específico para histopato de marinhos, mas você pode fazer ali uma residência em patologia animal ou a residência de patologia de animais selvagens que tem em Jaboticabal, para você conseguir ler histopato, ler o básico. E aí, a partir daí, você vai estudar as alterações desses animais. E aí tem livros, tem artigos, tem material complementar com isso, mas curso mesmo eu não sei de nenhum. Perfeito. A Lisandra também perguntou se por acaso vocês recebem voluntários por períodos curtos, tipo mais ou menos 20 a 30 dias no período das férias. Sim, a gente recebe estagiários ali do mês, né? Os voluntários de um mês. Aconteceu já de ter voluntários de não conseguir ficar 30 dias, ficar só 20, mas a gente dá preferência aí para os que conseguem ficar 30. A Rafaela
pediu para voltar nos códigos de decomposição, né, 2 e 3, que ela se perdeu. Ah, tá. Deixa eu... Se der. Lá no comecinho. Aqui. Então, o código 2 vai ser esse animal que está fresquinho, acabou de morrer, muitas vezes ainda está em rigor mortis, e é a carcaça ideal para a gente fazer todo e qualquer tipo de exame. Tá? Então, a gente vê aqui que são órgãos que estão ainda bem coloridos, cada órgão com sua corzinha bonitinha, você consegue ver todas as estruturas. Já um animal código 3, esse aqui já não está um 3, bem no comecinho do 3 ainda, mas os órgãos, no geral, eles ficam mais vermelhinhos por conta da embebição hemoglobinúrica, por conta da hemólise, né, do início de processo de decomposição, mas é aquilo que eu falei, quase todos os exames ainda são viáveis, porque o órgão ainda está ali bem. Ó, o código 2 aqui, ele está bem, o olhinho bem brilhante, tá? E é um animal fresquinho. Já o código 3 já está um pouco verde aqui, tá vendo? Já tem esse livor mortis que a gente chama. O olho já não está brilhando tanto, já está mais opaco. E aqui é a mesma coisa, a gente consegue ver os órgãos bem coloridinhos, né? Cada órgão com sua cor bonitinha. Às vezes o sangue está coagulando ainda, como eu falei, o sangue logo cai e já coagula. O código 3 já tá, os órgãos já estão mais molinhos um pouco, já perderam um pouco da consistência, já estão mais rosados, mas assim, ainda dá para fazer muita coisa nessa carcaça. Perfeito. Bom, Alice, por último, eu tenho umas dúvidas. A primeira é, se, por exemplo, você mostrou o score corporal, né? E aí eu fiquei em dúvida se dá para confundir quando o animal, na verdade, ele está inchado, né? Então, ou ele está com o score bom, sabe? Sei. Então, por Então, exemplo, quando ele está inchado, o plastrão dele está inchado também, ou ele está para dentro, tá com o score baixo? não, ele fica inteiro inchado, ele fica parecendo um balãozinho mesmo, ele fica redondinho. Sim. Então, nos animais que estão com timpanismo cadavérico muito severo, a gente coloca como score corporal não avaliado, ou a gente espera para abrir o animal para ver a condição da musculatura e se tem depósito de gordura. Certo, entendi. Tá? Correto. E a última, o que seria essa falta de resposta ao tratamento que faz com que esses animais sejam eutanasiados? Porque a tartaruga é super resistente, né? Então, por exemplo, ela não está comendo, mas também tudo bem, né? Uns dias assim, ela não responder. Então, eu queria saber quanto tempo demora para vocês perceberem que ela não está respondendo, ou como que a gente descobre isso? Varia de quadro a quadro, tá? Porque, por exemplo, essa tartaruga mesmo, ela estava alheia ao ambiente, aquela do resíduo sólido, né? Então, ela estava largada, a gente manuseava ela de um lugar para o outro, ela estava só... A frequência respiratória estava muito baixa, a gente colocava o Doppler, a gente nem conseguia ouvir o batimento cardíaco dela, e a gente percebeu que, pelo exame de sangue também, que ela estava com uma infecção muito, muito forte, não estava responsiva ao tratamento. E tem muitas coisas, a gente sabe pela nossa experiência, né, que tem muita coisa que a gente está por trás que a gente não vê. Então, por exemplo, aconteceu, acho que uns 2 meses atrás, uma tartaruga que estava com interação com embarcação. E aí estava sendo feito, né, logicamente, um tratamento para dor e para o trauma, né, que ela teve, já visando aí uma cirurgia para reconstrução do casco, mas esse animal veio a óbito. Quando eu abri, o animal estava necrosado por dentro. Tipo, os órgãos estavam necrosados, a musculatura estava necrosada. Então, assim, esse animal não ia responder ao tratamento. Mesmo caso daquele tartaruga que estava com um fragmento de intestino já morto. Não tem tratamento que revive o tecido. Então, acho que pela nossa experiência mesmo, de ter vivência, a gente sabe quando o animal está começando a ter uma melhora, já começa a sustentar a cabeça, não está tão largado assim. É um animal que já está com os reflexos mais evidentes, né? Então, você coloca a mãozinha aqui, ela já pisca. A gente faz avaliando esse tipo de sinal, assim, se o animal está respondendo ou não ao tratamento, mas no caso desses animais que chegam muito, muito caquéticos e muito mal, assim, moribundos, até hoje eu só vi uma que respondeu ao tratamento.
Todas as outras sobrevivem, assim, no máximo 2 dias. Teve uma careta que chegou, assim, a gente pesou 5 quilos de sanguessuga dela. A gente pesou. Então, assim, o animal estava muito, muito caquético e foi solta. Então, foi o único caso que a gente viu até hoje. Mas a gente sempre tenta até o momento que dá para tentar. Entendi completamente. Muito obrigada, Alice. Queria agradecer de novo, acabaram as perguntas. Você está cheia de elogios aqui nos comentários, Muito então parabéns. obrigada. E é isso, muito obrigada a todo mundo que assistiu também. Boa noite para todo mundo e agradeço também a presença. Obrigada. Tchau, tchau a todos. Tchau.